Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Eu sou Renato Akti e este é o canal HSPR. Hoje nós iremos fazer a leitura do capítulo 23 do livro de Provérbios. Bora pro texto? O primeiro versículo diz assim: Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a face à sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferecem, pois pode ser enganosas. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseja as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz: coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu, e desperdiçará a sua cordialidade. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedades, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Dedique à disciplina o seu coração, e aos ouvidos à palavra que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança. Se você a castiga com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo, você com a vara, e assim a livrará da sepultura. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tenha sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de comer, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Ouça o seu pai, que o gerou. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sabe, nele se alegra. Bom será que alegre seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que a deu à luz. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda, e a mulher pervertida é um poço estreito. Como o assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis. De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho
dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando se cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos serão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas dos mastros. E dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez. O capítulo 23 de Provérbios finaliza no versículo 35. Então foi feita toda a leitura. Eu gostaria de comentar aqui um pouquinho a respeito de 3 versículos somente. Apesar de todos os versos serem de extrema necessidade e de importância para nossas vidas. O versículo 4 diz assim: não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Hoje eu e a minha esposa estávamos conversando sobre um fato que nós estamos vivendo neste momento, né? A gente tem dedicado muito ao trabalho. Algumas horas, bastante horas do nosso dia, com um propósito definido e um tempo determinado. Porém, a gente observa que a gente fica muito esgotado e muitas vezes a gente não tem aquele gás ou até mesmo o tempo suficiente para dedicar às coisas de Deus. O que a gente tem feito é lícito, é trabalhar para crescer, para prosperar. Mas a palavra de Deus diz aqui uma coisa que nós também entendemos muito bem isso, que não vale a pena a gente esgotar as nossas energias tentando ficar rico. Aí eu vou dizer uma outra coisa. A sabedoria, ela é mais eficaz e mais forte do que a força bruta. Nós podemos fazer uma união desse versículo 4 com o que eu falei agora sobre a sabedoria. É mais inteligente que a gente busque usar a sabedoria para fazer dinheiro do que a força do próprio braço, do que dedicar várias horas. Porém, a gente sabe que tudo parte de um começo, de uma semente. E nós sabemos que todas as coisas têm um processo. No início da colheita, o serviço é mais bruto. A gente entende isso, que assim como a semeadura, né, existe o tempo determinado. E também deve existir nas nossas vidas um momento de dedicar, um momento de trabalhar, o tempo determinado de se esforçar, de dedicar tempo, energia, estudo no que você pretende. E ainda assim não esquecer que toda a honra e toda a glória deve ser dada a Deus. E que o nosso melhor deve ser sempre dado a Ele. Porque é muito fácil a gente nos deixarmos levar, né, pelas circunstâncias, pelos os nossos desejos e porque é assim, quando você dedica qualquer coisa da sua vida, seja o ímpio, seja o cristão, se ele se dedicar, colocar energia em alguma coisa, consequentemente, ele vai ser próspero. Por isso é muito fácil a gente se perder no meio do caminho. Talvez a gente tá acelerando muito forte, mas a gente tem que ficar muito atento para não estar acelerando para direção errada. Isso é muito importante, porque para cada um de nós Deus tem um propósito definido e nós precisamos de estar alinhados e seguindo no caminho que Deus tem para nós. É muito importante a gente entender que
O agir de Deus, eu sempre digo isso, um agir, ele é bilateral. Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Deus é fiel. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Por outro lado, nós como homens, nós já somos tendenciosos a não fazer aquilo que deve ser feito, aquilo que dá os melhores resultados. Porém, nós entendemos que de Deus vem o socorro, vem a força, vem a energia, vem o fôlego de vida. E nós devemos confiar nele. Confiar nele, os nossos sonhos, nossos planos, nossos desejos e pedir a ele orientação em todos os momentos, ok? O versículo 9, ele já diz assim: não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Esse versículo eu também tive a oportunidade de viver. Quando a gente está num processo de evolução, quando você escolhe crescer, a gente entende que você precisa de passar por um período de aprendizado. Esse aprendizado a gente entende também que ele nunca acaba. Nós nunca estaremos prontos nesta terra. Porém, quando você se dispõe a aprender, a estudar, você automaticamente sobe o nível de conhecimento, o nível de controle emocional, sua saúde espiritual. E a gente, muitas vezes, você quer passar o que você aprendeu, o seu conhecimento novo, aquilo que você está vivendo, que você descobriu, aquilo que você achou que era, mas hoje você já entende que não é bem assim, e você fica com muita vontade de estar passando para algumas pessoas isso, né? E a gente consegue observar, no começo você fica até meio assim decepcionado, porque essa pessoa é muito ignorante e tal. E a pessoa, você quer falar, você quer compartilhar, e a pessoa, você sente que a pessoa não está dando o devido valor ao que você está falando. Porém, essa pessoa, na maioria das vezes, ela não está tomando uma atitude de caso pensado, ou propositalmente. É que realmente para ela, o que você está falando no momento dela não faz sentido. É porque ela não está na mesma visão e muitas vezes nem quer. Ela prefere ficar naquele normal, naquele meio, naquelas coisas que todos fazem, que todo mundo faz, aquela zona onde ele se encontra mais confortável, onde ele está acostumado. Então fique em paz, continue no seu processo de evolução, porque vai chegar um dia que essas pessoas vão ver que você está diferente e elas vão chegar até você e você vai ter a oportunidade de transbordar na vida delas. Tenha paciência e continue no seu processo de prosperar, de crescer, de melhorar. 1% a cada dia é o suficiente. O terceiro versículo também que eu quero falar um pouco, lembrando sempre que a Bíblia está aqui. Hoje todos têm acesso à Bíblia. Então não fique só nas minhas palavras. Tire suas próprias conclusões. Pega a Bíblia. Se você não tiver uma Bíblia, vai na internet, abre o seu navegador, escreve Bíblia online e lê. Lê, relê, pede ajuda. Põe um comentário aqui, fala que não entendeu, a gente conversa e leia para que você possa tirar suas próprias conclusões. Aprenda a questionar, aprenda a fazer perguntas. O versículo 23. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Quando eu li o versículo 23, eu rapidamente entendi que nós podemos falar de duas formas. Primeira coisa que ele está enfatizando a importância de você adquirir a verdade, a
a sabedoria, a disciplina e o discernimento. Se você quer realmente subir o nível, ser uma pessoa próspera na sua vida, essas 4 coisas têm que estar na sua vida. Você tem que ser uma pessoa verdadeira, você tem que ser uma pessoa sábia, disciplinada e que tenha discernimento. Você precisa de aprender a discernir os momentos, as pessoas. Isso vai fazer com que você cresça mais rapidamente. E quando ele fala, compre a verdade. Eu entendo de 2 formas. Eu entendo que você deve pagar o preço. Você deve... o preço de quê? O preço de tempo. Invista o seu tempo no conhecimento, em ser uma pessoa verdadeira, disciplinada e que tenha discernimento. Um dos preços é esse, o seu tempo. Invista o seu tempo em aprender cada vez mais. E também eu posso te dizer que eu entendo que quando ele fala compre a verdade, também pode ser no fato, né, na questão de comprar, de você estar pagando para você adquirir um conhecimento de uma pessoa que possa te ensinar e você possa ganhar tempo no processo. Você possa encurtar o processo de aprendizado, porque você vai estar aprendendo com uma pessoa que já passou por esse processo e você vai conseguir alcançar o seu objetivo mais rapidamente. Beleza? Deu para entender? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários e a gente vai conversar mais sobre isso. É óbvio que o que eu falei aqui foi uma coisa bem resumida e a gente sabe que sobre esse assunto existe ainda muito mais coisa que a gente pode estar conversando, falando, orientando e aprendendo junto. Mas por hora é isso. E como eu sempre falo, vai lá, pesquisa, lê, tire as suas próprias conclusões. Pega a Bíblia, vai estudar, vai ler, vai pesquisar. Hoje nós temos o recurso, né, da internet que ajuda muito. Estuda. Não fique só nas minhas palavras, ok? E é isso aí. Vamos fazer nossa oração nessa noite. Te peço que feche os olhos e vamos orar comigo ao Senhor. Deus, Pai de amor, Tu és maravilhoso. Muito obrigado porque o Senhor é bom, muito bom. E o Senhor sempre nos ouve. Eu te glorifico, te bendigo porque o Senhor nos dá a oportunidade de falarmos, de aprendermos mais de Ti. Eu te peço que essa pessoa que está assistindo esse vídeo seja tocada, seja impactada pelo Teu Espírito Santo. Deus, nós queremos que nós venhamos receber de Ti cada dia mais a capacidade de aprender a Te honrar, Te glorificar, Te bendizer e entender que todas as coisas são para Ti, que tudo vem de Ti. Dá-nos sabedoria para continuar buscando, nos achegarmos e termos mais intimidade com o Senhor. Que aqueles que não conhecem ainda o Senhor, a Tua presença, possam sentir nos corações aquela vontade, a curiosidade de aprender mais sobre este Deus tão maravilhoso. Nós te pedimos que o Senhor derrama a sua graça sobre cada um toque especial, daquela maneira que o Senhor sabe fazer, personalizada. Nós te pedimos e te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado e amém.